Jeff Dahmer, o canibal de Milwaukee, ele assistia ao filme O Exorcista, um filme de terror, antes de matar as suas vítimas. E depois ele comia os seus órgãos e abusava delas já mortas. Eu pergunto, filmes de terror podem exercer algum tipo de influência negativa sobre nós? Um cristão deveria assistir a filmes que têm como ator principal os demônios ou a morte? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, primeiro só lembrando que em outubro de 2023 eu vou liderar uma caravana para Israel, Egito e Paris. Vai ser demais, né? O prazer de visitar esses lugares e o melhor, o prazer de estarmos juntos. Se você deseja estar comigo nessa jornada, o telefone da minha agente, a Fernanda, está aqui na descrição. E bora para mais um vídeo. A primeira coisa a se dizer diante de filmes de terror é que os filmes de terror, eles exercem algum tipo de influência sobre nós? Pelo amor de Deus, mas é claro. Ora, tudo acaba exercendo um tipo de influência sobre nós. A última vítima de Jeffrey Dahmer, quer dizer, o rapaz acabou se salvando, né? Mas esse rapaz que acabou se salvando, ele conta que Jeffrey assistia ao filme O Exorcista e ele ficava balançando assim, ó, para frente e para trás, meio num estado de transe, parecendo mesmo que estava possesso. Eu realmente não sei se um filme de terror tenha esse poder de deixar alguém endemoniado. Por sinal, o que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Agora, eu tenho certeza de que nenhuma coisa boa vai surgir num lugar em que o demônio é o personagem principal. Em que as pessoas assistem aos filmes de terror pela atração que o mal exerce sobre elas. Que tipo de coisa boa pode ser acrescentada à sua vida enquanto você assiste o triunfo do mal? Você assiste algo simplesmente pelo mal. Pois veja, uma coisa é assistir a um filme em que há demônios no filme. Nós lemos a Bíblia e há relatos de demônios, mas os demônios não são os atores principais, eles fazem parte do enredo bíblico. Mas você não lê a Bíblia por causa dos demônios. Já o filme de terror, você assiste para ver o demônio, para ver a atuação do demônio. O demônio é o personagem principal. Meu Deus, como que um crente pode sentir atração para ver demônio agindo? Ora, quando eu não era crente, eu assistia aqueles programas da Igreja Universal em que os demônios se manifestavam. Gente, eu não tinha nada de cristão, não tinha nem nível de espiritualidade, não queria nem saber com a igreja. Eu não assistia aqueles demônios em ação se manifestando, ou espero que sejam demônios mesmo, né? Mas enfim, eu não assistia os demônios se manifestando porque eu tinha um alto nível de espiritualidade. Pelo contrário, eu assistia porque eu era carnal, filho do capeta que era. Então eu gostava de ver o mal, tinha aquela sensação, sabe? Aquela atração pelas coisas ruins. Então é de se avaliar. Por que você sente atração para assistir um negócio besta desse, em que o personagem principal é um demônio? O grande momento do filme acontece quando os demônios possuem as pessoas e fazem as coisas mais horríveis. E isso que é um filme de terror. Então, a obra de arte, todas elas, né? Música, filme, um livro, a obra de arte, ela vai acabar retratando o mal no mundo. Não há como falar da virtude sem mencionar a injustiça. Não tem como falar sobre a luta do mal contra o bem sem tratar do mal. Mas o personagem principal deve ser a bondade, a justiça e a beleza. Agora, já no filme de terror, o astro principal é o capeta, é o capiroto, é o sangue, é a desgraça, é o triunfo do demônio. Então, não é por acaso que o Jeffrey Dahmer, esse serial killer que matou um monte de gente, que foi, né, a base aí para a inspiração desse seriado da Netflix que está fazendo o maior sucesso. Enfim, não é por acaso que Dahmer se inspirava num filme de terror para matar e depois praticar canibalismo e até necrofilia. Sim, ele mantinha relações com os mortos. Nós sabemos que tudo tende a nos influenciar. Por isso, bons pais, eles não deixam seus filhos ouvir Anitta. Eles não permitem que os seus filhos assistam a filmes bestas. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu era garoto, eu assistia a um filme chamado Curtindo a Vida Adoidado. Era um daqueles filmes... Era um daqueles filmes que passava várias vezes na sessão da tarde, lembra? Deixa eu lembrar de outro aqui. A Lagoa Azul, né? Ficava acho que no modo automático lá na Rede Globo lá. Você lembra de mais algum aqui? Coloca aqui algum daqueles filmes antigos lá da sessão da tarde que passavam constantemente. Então tinha esse aí, quando, né, Curtindo a Vida Adoidado. A história era mais ou menos o seguinte, um rapaz, ele fingiu estar doente e enganou todo mundo, enganou seus pais, enganou professores, o diretor da escola, enfim. Ele matou a aula e foi curtir a vida. O lema dele era este aqui. Pois é.
Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Então, por trás desse filminho adolescente, aparentemente inofensivo, há uma filosofia de vida, que a gente chama de hedonismo. O hedonismo diz o seguinte: viva o momento, entregue-se aos prazeres. Isso é tudo o que lhe resta nessa vida miserável. Então, o garoto assiste a um filme com essa temática, depois escuta uma música que fala sobre se entregar aos prazeres, sobre dormir com meio mundo. Ora, por todos os lados, ele alimenta o lema, viva o momento. Depois é sério, que você não entende, porque o jovem atual é drogado e viciado em sexo. Então, é claro que tudo aquilo que a gente consome nos influencia de alguma maneira. É como se tudo que você visse ou escutasse fosse uma espécie de alimento. O próprio Cristo usou esta figura do alimento para retratar a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E todas essas porcarias que você assiste também são alimentos. O mundo nunca foi tão rico. Ao mesmo tempo, o mundo nunca foi tão infeliz. O suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens. Ansiolíticos, remédios para ansiedade. E será que resolvem? Ansiolíticos, antidepressivos. Eu vou falar sobre isso no meu curso. A culpa é do meu corpo? Ansiolíticos, antidepressivos estão na lista dos mais vendidos entre os remédios. Os homens acordam já cansados, como declara o profeta Isaías em Isaías 40, que os jovens estão cansados. Mas também, depois de uma feijoada à noite, você acorda pesado mesmo. Os homens só se alimentam do que não presta. Um filme sensual, um filme tolo à noite. À tarde, ele está envolvido com as fofocas das redes sociais. De manhã, um belo café da manhã de sensualidade no Instagram. É sério que depois de todos esses alimentos aparentemente tão prazerosos, mas pesados, o homem não entende por que ele está tão cansado, insatisfeito, ansioso e infeliz? Tome cuidado com o que você vê, ouve e principalmente com aquilo que os seus filhos estão vendo. Tome cuidado com tudo aquilo que a sua alma está ingerindo. Eu, por exemplo, acho fundamental estudar a pessoa do Jeffrey Dahmer, que foi a base para o seriado da Netflix. Conhecer a história dele é entender o poder destrutivo do sexo desregrado, do ateísmo, sim. Acho que na série não fala isso, né? Mas que o ateísmo foi base para ele para fazer os seus absurdos. Conhecer a história do Jeffrey Dahmer é entender que a psicologia não tem muito a ajudar em relação ao comportamento destrutivo que o homem tem tido. Conhecer a história de Dahmer é entender como um simples mortal pode se tornar um monstro. Sim, na Bíblia não tem isso de psicopata, não. Qualquer homem que vai se deixando levar pelo seu pecado, vai perdendo a sua consciência. Qualquer ser humano, sem a graça de Deus, tem o potencial para se tornar um Hitler. Então, eu acho muito importante conhecer a história do Dahmer, do Jeffrey Dahmer. Eu já acho prejudicial assistir a Netflix, e não apenas assistir ao seriado, né? Ao seriado do Jeff Dahmer na Netflix. E também acho muito prejudicial assistir filme de terror, filme que tenha sensualidade, enfim, todo tipo de alimento que não faz bem para sua alma. E por sinal, amanhã eu vou soltar um vídeo sobre o Jeffrey Dahmer e vou falar sobre isso. Vou falar sobre como que um monstro se torna um monstro. E vou falar, olha, eu acho que não é bom você assistir essa série. Você pode conhecer a história, pode conhecer através aqui do meu vídeo, mas a série é ruim. Eu vou explicar por quê. Não que ela seja mentirosa, não é nem isso, porque eu não assisti. Tentei assistir o primeiro capítulo, o primeiro episódio, não dei conta, e vou explicar por quê. Então, amanhã, esse vídeo sobre o Jeffrey Dahmer e sobre a importância de conhecer a história dele, mas não assistir a série dele na Netflix. O que vocês acharam do vídeo? Deixa um comentário aqui. Vocês acham que é possível assistir um filme de terror? E você acha que isso não tem nenhum problema? Você acha que alguém fica possesso por conta de assistir a um filme de terror? Deixe seu comentário aqui e amanhã tem mais vídeo. Deus abençoe, até amanhã.